Oi pessoal, vamos estudar um pouquinho mais de matemática. Hoje a gente vai falar sobre radiciação. Radiciação é a operação na qual a gente calcula a raiz de um número. Essa raiz pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, pode ser raiz quarta. Mas como assim, professor, raiz? Bom, a tal da raiz é uma operação inversa da potenciação. Mas que estranho, como assim uma operação inversa da potenciação? A gente já sabe, por exemplo, que 2 elevado à terceira potência dá 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, isso me permite calcular a raiz de índice 3 de 8, que é igual a 2. Então, a gente está procurando a base da potência. Essa base da potência é o valor da raiz. A potência é o radicando e o expoente da potência é o índice. Tá legal? Então, essas ideias a gente vai levar adiante daqui para frente. Olha lá, esse exemplinho. O índice é 3, o radicando é 125 e a raiz é 5. Por que que essa raiz dá 5? 5 elevado à terceira potência é 5 vezes 5 vezes 5. 125. Então, quando eu te peço para calcular a raiz de índice 3, que a gente costuma chamar de raiz cúbica de 125, então a gente vai procurar a base dessa potência que deu 125. Então, ela é 5, porque 5 elevado à terceira potência dá 125. Então, essa é a ideia de radiciação. Procurar uma potência que tenha como resultado aquele valor que está dentro da raiz. Tá legal? Então, esse valor que está dentro da raiz é o radicando. O radicando é o resultado da potência. Tá ok? Então, vamos lá. Fé, força e foco. Não percam a atenção. Tá legal? Vamos para a próxima? Alguns exemplos, olha só. 10 elevado à segunda potência dá 100. Então, a raiz de 100 é 10. Professor, mas não tem um 2 aqui em cima no índice? Então, quando o índice é 2, não há necessidade de escrevê-lo, tá? Então, a gente tem aqui uma raiz quadrada. Eu não preciso escrever esse 2 ali em cima, tá bom? Na raiz cúbica, o índice é 3. Então, olha só. 3 elevado à terceira potência. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 dá 3. 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Então, a raiz quarta de 625 é 5. Eu vou passar alguns exercícios para vocês e peço que vocês parem o vídeo, façam as contas e depois retornem para saber o resultado. Raiz quadrada de 16,
raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 100. A de 100 já tem ali em cima, vamos mudar. Vamos colocar raiz quadrada de 81. Tudo bem? Acertando, fica feliz e passa o vídeo adiante. Bom, já que você já fez a conta, vamos fazer aqui o resultado. Raiz quadrada de 16 dá 4, porque 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 49 dá 7, porque 7 ao quadrado dá 49. Raiz quadrada de 81 dá 9, por quê? Porque 9 elevado a 2, ou 9 ao quadrado, é igual a 81. Professor, mas se fosse uma raiz de outro índice? Você vai ter que procurar a potência. Mas, por enquanto, a gente vai ficar preso muito mais à raiz quadrada do que às outras raízes, tá? Porque para a gente importa muito mais agora estudar as raízes de índice 2, tá bom? Depois a gente passa para outras raízes. Mas por que raiz quadrada, professor? Olha aqui, ó, tá vendo um quadradinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tirar a raiz quadrada de 9, vai dar 3. Olha aqui, ó, 3 quadradinhos. É a medida do lado do quadrado. Por isso que recebe esse nome de raiz quadrada. Olha o de baixo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a raiz quadrada de 16, quantos quadradinhos tem aqui no lado? 4 por 4. Porque 4 ao quadrado dá 16. Perfeito? Então, esse 4 é a medida do lado. Há problemas em matemática que a gente fala assim, um terreno quadrado tem 100 metros quadrados de área. Qual é a medida do lado desse terreno? Quanto mede cada lado desse terreno? Então, cada lado mede 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Agora tem uma outra pergunta aqui, olha. Por que a gente vai trabalhar com raiz cúbica? O que é isso, raiz cúbica? Então, aqui a gente tem um cubo. A raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Aqui eu tenho outro cubo, formado por 8 cubinhos. Então, a raiz cúbica de 8, 2. Ué, mas por que 2? Porque eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 8. Olha aqui, ó. Nesse cubo maior, eu tenho em cada camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos. Como são 3 camadas, são 27 cubinhos. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Podem perceber que em cada medida, comprimento, largura e altura, eu tenho 3 cubinhos, ou se for preciso mudar para medida em centímetros, você tem 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Então, é a medida da aresta do cubo. Como lá na área do quadrado, a gente tem a raiz quadrada como resultado para a medida do lado do quadrado. Aqui a gente tem, para a raiz cúbica, a medida da aresta do cubo. Perfeito? Então, a aresta do cubo aqui é 1 por 1 por 1. Aqui, 2 por 2 por 2. No outro, 3 por 3 por 3. Comprimento, largura e altura. Perfeito? E por último, uma brincadeirinha, tá?
um relógio de maluco de matemática. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 121, 11. E raiz quadrada de 144, 12. Mas por que isso, professor? Por quê? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Tá bom? Então, olha, uma perguntinha básica. Quanto é a raiz quadrada de 400? É 20, professor. Por quê? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. Quanto é a raiz quadrada de... Vamos pensar aqui, a raiz quarta de 81. Dá 3, professor. Porque 3 elevado à quarta. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. E daí por diante. Espero que vocês tenham gostado. Lá no canal, inscrevam-se e não deixem de dar o seu like. Obrigado, um abraço.